Agora os destaques do Jornal Brasil Atual de hoje, as notícias que os outros não dão. E agora, Lula livre? O Ministério Público Federal conclui que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva adquiriu o direito do regime semiaberto, no qual pode sair para estudar ou trabalhar durante o dia e voltar à noite para a prisão. Em nota, os advogados de Lula dizem que o resultado esperado para esse e para qualquer outro recurso é a sua absolvição, porque é o único resultado compatível para quem não praticou qualquer crime. Entre baleias e tubarões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o Brasil é uma baleia ferida, que foi arpoada várias vezes, está sangrando, parou de se mover e que a reforma da Previdência é a primeira medida para reequilibrar as contas públicas. Ele falou isso durante uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. O nosso entrevistado, Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social, disse que não é verdade que a reforma da Previdência seja a primeira medida para reequilibrar as contas do país. Na realidade, isso que o governo chama de reforma da Previdência, para o Gabas, é um ajuste fiscal na conta do trabalhador. Ele disse também que se o governo quisesse mesmo o equilíbrio das contas, ele começaria com a reforma tributária. E traçou o quadro. O Brasil hoje voltando para o mapa da fome, com milhões de desempregados. E ainda se dá o luxo de abrir mão de receitas, de renunciar tributos de empresas petrolíferas estrangeiras que exploram o pré-sal aqui no Brasil? Essa renúncia ao longo de 10 anos, ela é algo da ordem de R$1 trilhão. Ora, se o Paulo Guedes quer economizar R$1 trilhão, a primeira medida deveria ser acabar com essa renúncia fiscal, porque essas grandes empresas, eu estou falando aqui, Marilo, da Shell, da Esso, da Chevron, da BP inglesa, são só grandes empresas, são só tubarões do petróleo mundial que vêm aqui explorar o nosso pré-sal e não pagam tributos. E sobre essa tabela que circula aí pelas redes sociais, que vende a ideia de que a reforma da Previdência diminui o teto para os funcionários do Executivo, Judiciário e Legislativo para 5.830, não é verdade. De acordo com o Gabas, essa diminuição do teto ocorreu em 2012, na época da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, fake news. De volta ao passado, a Comissão de Anistia no governo Bolsonaro passou a ter integrantes que não são ligados à luta dos direitos humanos e foi alvo de cortes em recursos financeiros. A advogada Rita Sipaí, na entrevista que ela nos concedeu hoje, disse que isso não faz sentido e resolveu sair depois de quase 10 anos de atuação nessa comissão. Nesse período, a comissão realizou caravanas, editou livros, filmes que contavam os horrores da ditadura militar. O esquecimento possibilitava o retorno, poderia possibilitar o retorno de uma violência, da continuidade da violência. Então, era importante cercear essa violência e fazer com que se conhecesse os fatos para que eles não se repetissem. E a violência policial contra negro, contra os pobres, ainda hoje, é, por exemplo, o reflexo dessa herança maldita da ditadura militar. Estamos voltando ao passado. Uma sociedade que convive com a tortura, que convive com todos esses atos de exceção, que continuam no presente, de manifestações diferentes, não tão diferentes assim, eles não podem, uma sociedade que convive isso, ela não é uma sociedade livre, ela é uma sociedade dominada. Passando a limpo. 6 ex-ministros da Educação, entre eles Fernando Haddad, assinaram uma carta em repúdio às políticas do presidente Jair Bolsonaro nessa área. Na reportagem de Daiane Ponte, eles defendem políticas públicas na área de educação, como a defesa do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também um repasse maior para estados e municípios. E não é só na educação que o Brasil vai mal, a indústria brasileira ainda patina. É outro setor que está dando problemas. Nos 4 primeiros meses deste ano, a queda já é de 2,7%, de acordo com o IBGE.
Meio ambiente, meio destruído. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O nosso colunista, Wagner Ribeiro, acaba de chegar da Amazônia e na bagagem ele traz a certeza de que é possível preservar a natureza com as populações tradicionais. E na contramão disso, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, quer trocar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reconhecido internacionalmente pela excelência do trabalho, por uma empresa privada para o monitoramento de áreas desmatadas na Amazônia. E é isso, aqui na descrição do vídeo temos todos os links das entrevistas, das reportagens, o jornal na íntegra. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e lembre-se, curta e compartilhe nossos vídeos.